Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, né, para dar prosseguimento àquela série Leitura da Constituição. Muito obrigado mais uma vez. Quero primeiro agradecer a Deus, né, por estar vivo, e a você, meu irmão, minha irmã, que tem feito seus comentários. Muito obrigado. Obrigado aos 406 amigos, né? Quando vocês forem assistir esse vídeo, já devem percebam que eu estou com mais. Mas tudo bem, é que hoje, né, no dia que eu estou gravando, dia 31 de outubro, eu estou gravando esse vídeo, né, como ele é um vídeo atemporal, ele pode ser lido a qualquer tempo, né, você não vai perder nada. Eu gravando dia 31 de outubro, no dia 1º de novembro, não importa, eu estou gravando para ser publicado na data certa. Toda segunda-feira eu publico um vídeo sobre a leitura da nossa Constituição, então a gente, quando chega no último dia do mês, eu gravo o mês seguinte, né? Isso é normal, não pense, eu gostaria de estar fazendo ao vivo, mas ao vivo fica muito chato, porque aí você não tem, toda hora não está disponível. E aí vou gravando lá, colocando à disposição no canal, vocês assistem quando puder. Deixa eu desligar o ventilador aqui, que eu gravo no calor, porque o barulho do microfone, né? O ventilador interfere no microfone e fica um barulho estranho. Bom, meus amigos, entrando direto no assunto, né? Levei 1 minuto e 32, mas tudo bem. Diz assim, lá, artigo 102 da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, né? Vamos lá, inciso 1, a linha M, né? A M é uma, né? A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática dos atos processuais. Vejam qual é o problema nisso. É porque o Supremo é um juízo especial, né? Mas ele toma, por exemplo, no mensalão, na ação penal 470, onde ele colocou lá o primeiro réu, né, que hoje condenado foi o Valdemar Costa Neto, que hoje é o homem de confiança de Jair Bolsonaro. Ele foi o primeiro réu condenado no mensalão. Aí ele, por exemplo, ele mora em São Paulo. Morava em São Paulo, eu acho, na época. Acho que até hoje. Eu não sei se em Brasília ou em São Paulo. Então, o que acontece? A decisão do Supremo é em Brasília. Então, como ele condenou uma pessoa a ir para a cadeia, o Supremo tem competência de mandar buscar a pessoa lá em São Paulo e dizer, olha, prenda fulano e leve para a cadeia tal, para o presídio tal, que ele está cumprindo a pena. Então, isso é competência da execução, porque uma coisa decide, né? O juiz decide que você tem o direito, né? Tem o direito de receber uma dívida, tem o direito de reaver uma propriedade, tem o direito de reaver uma declaração positiva a seu respeito, que você está negativado lá numa ação, né? Aí o juiz entende que aquela não foi verdade, aquela anotação que fizeram. Então o juiz, ao mandar, né, ele julga que você tem o direito, ele manda, ele autoriza que execute aquela sentença, ou seja, que o que ele decidiu seja cumprido, que a pessoa pague, que a pessoa seja presa, que a pessoa seja conduzida e assim sucessivamente, né? Aí ele diz assim, julga também na ação, né, em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e aquela em que mais da metade dos membros. Então, é uma coisa que são o seguinte, o STF também ele julga as ações que envolvem eles, os ministros do Supremo, os juízes dos tribunais superiores e assim sucessivamente, que é para dar, é o chamado foro privilegiado, né? Que no Brasil tem o foro privilegiado, e que as pessoas, uns dizem que é bom, outros dizem que é ruim. Eu não sou nem a favor nem contra, só entendo o seguinte, não tem ética no Brasil para a gente dizer que um deputado federal, por exemplo, de Pernambuco, ele seja processado em qualquer juízo, pelo menos em Pernambuco, suponhamos. Mas um adversário dele, para tirar a paciência, para tirar vamos dizer assim, o sossego do adversário, ele ingressa com ação em Serra Talhada, com ação em Petrolina, com ação em Caruaru, com ação em Arco Verde, com ação em Santa Cruz de Capibaribe. Então, de repente, aquele deputado tem 30 ações 30 fóruns para comparecer, para dar depoimento. Então, o chamado foro privilegiado
Não devia ser isso chamado foro privilegiado. Quando atribui-se ao Supremo Tribunal Federal julgar o deputado federal, julgar o presidente da República, julgar o senador da República, julgar o governador, que é o STJ, né? O prefeito não é julgado na sua comarca, né? O prefeito é no Tribunal do Estado de Pernambuco. O prefeito de Taquaritinga não é a comarca de Taquaritinga que julga o prefeito, é o Tribunal de Pernambuco. Porque são situações para que os adversários que são antiéticos não construam uma situação em que todo dia o prefeito Lério esteja com uma audiência no juiz de Taquaritinga. Então eles criam uma competência. Olha, os atos do prefeito Lério, que é o prefeito de Taquaritinga do Norte, tem que ser julgados pelo tribunal. Então, fica mais difícil de se deslocar para Recife. Então, em toda ação, só vai ser julgada no Recife. Já imaginou se o Lério tivesse, né, o deputado tivesse que responder processo na Paraíba, processo em Pernambuco, processo no Acre? O presidente da República não faria outra coisa a não ser ir a depoimento, que todo mundo queria entrar com ação contra o Bolsonaro, contra o Lula, contra o Michel Temer, contra o Fernando Henrique Cardoso. Então ele ia ficar de fora em fora prestando declarações, depoimentos. Então por isso que ele concentra a decisão, né, dessas pessoas serem julgadas, os juízes, os promotores, os ministros de certos tribunais, os próprios ministros do STF, são julgados num foro adequado, que é exatamente para evitar esse mal, essa má-fé. Porque nós temos agora no governo, recentemente, não agora, deu uma parada, mas no governo Bolsonaro, eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Muitas pessoas que criticavam Bolsonaro foram assim acionados judicialmente. Teve blogueiros, né, que tiveram 30, 40 ações de bolsonaristas e lulistas tentando processar uma ação em São Paulo, outra ação em Minas. Para quê? Para dificultar. Isso ficou a má fé e alguns juízes até já, quando chegava lá, já mandava arquivar direto por não tinha fundamento, né? Não tinha fundamento. Mas acontece isso, essa má fé. Então, quando cria-se o tal do foro privilegiado, não é essa palavra certa, seria o privilegiado. Mas eu não vou mudar o nome. O foro privilegiado é onde o juiz, os ministros, o presidente da República e os governadores são julgados. Mas o correto é porque dá uma certa honestidade, uma certa garantia de que o presidente da República, que o senador, que o deputado federal não vai ficar correndo de fórum em fórum, prestando depoimento contra decisões, né, contra ações judiciais de seus adversários, né? Tem o lado bom e o lado mau, né? Em tudo na vida. Cabe a nós que temos o discernimento, o juízo, de fazermos o nosso juízo de valor. Acho que o que falta ao Brasil é ética, é moral, de todas as autoridades, seja ela de direito, de esquerda. A gente precisava de ser aquele. Se é direito, entregue, né? Se a pessoa está errada, eu tenho que pedir desculpas. Mas, infelizmente, no Brasil não, é a falta de ética. Aí tem que se falar mal, tem que se recorrer, e não tem, assim, moral nenhuma, mas sai questionando, sai pedindo ética, né? Então, é complicado, né? Vamos lá. Então, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais entre tribunais superiores. Conflitos que são conflitos judiciais. Geralmente são assim, o Tribunal de São Paulo diz que aquela ação é ele o competente. O Tribunal do Paraná diz, não, o competente é que sou eu, sou o Paraná. O Tribunal do Rio de Janeiro diz, não, eu sou o competente. Não, o competente é o Tribunal de São Paulo. Então, esses conflitos, né, ou jurisprudenciais ou processuais, quem decide é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo decide, olha, quem tem competência para julgar a causa tal é o Fórum, é o Tribunal do Rio de Janeiro, o Tribunal de São Paulo, o Tribunal do Paraná, e assim sucessivamente. Ok, gente? Então, o pedido de medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade. Também, né? Eu não vou entrar, porque tem dois tipos de ação, né? A constitucional. Eu vou entrar aqui. Você entra com um processo de ação de inconstitucionalidade, aí o ministro já tem, ele vê que está sendo o direito agredido, ele já dá uma liminar, ele dá uma cautelar, ele acautela, vamos parar com essa sangria,
Vamos parar com essa ofensa. Depois se julga. Até tem uma decisão agora que o Poder Legislativo, a Câmara Federal e o Senado, que eu tinha um grande respeito pelo Pacheco, presidente do Senado, mas ele está demonstrando um medíocre político, quando ele agora está incentivando, né, a Câmara e o Senado em instituírem ações, né, emendas à Constituição e leis para dificultar o trabalho do STF. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de vergonha dos nossos políticos. Infelizmente, o STF, a Constituição, o artigo 102, está mais que perfeito. Não precisa de mudar nada. Ficamos com essa rixa do STF, porque o presidente, lamentavelmente, o ex-presidente Bolsonaro comprou uma briga injusta contra o STF. Tem erros no STF? Muitos. O STF está muito político? Tá. Precisa de mudar? Muito. Mas deixa que os ministros, eles mesmos vão mudar. A sociedade cobrando, como eu estou cobrando, dizendo que eles também cometem erros, isso é um motivo para eles, isso chega lá a eles. Ah, ninguém ouve teu vídeo. Ouve. Alguém vai passar, olha, a sociedade não está satisfeita com as decisões. Infelizmente, tem decisões políticas no STF. Essa decisão do ministro Toffoli, que anulou o processo da Lava Jato, isso é uma coisa que traz muita insegurança, traz muita confusão para o nosso país. Então, o ministro Dias Toffoli devia ter sido mais comedido, devia ter sido mais criterioso e não tomou uma decisão assim de cancela tudo e joga tudo no lixo. Não podemos negar que os crimes da Lava Jato ocorreram. O que a gente está julgando é a competência ou a incompetência do juiz. Na época, quando eu falava disso, todo mundo me agredia. Hoje está todo mundo contra o ex-juiz Sérgio Moro, que parece que vai até ser cassado como senador. Estou vendo que o pessoal já estão discutindo o próximo senador, né, do Paraná, que pode ser ou a Gleisi Hoffmann, que é a presidente atual do PT, ou a esposa de Jair Bolsonaro. Eles querem que ela seja candidata. Então, infelizmente, no Brasil não tem seriedade. Mas aqui nós estamos falando da Constituição. Né? A Constituição, ela respeitada, a Constituição, ela está completa, não precisa de alterar nada para mudar o STF. O STF tem competência, o STF precisa só de parar de decidir de forma política, sair um pouco da política e decidir de forma conforme a Constituição, conforme a lei. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.